Graça e paz, irmãos. Vou pedir para os irmãos estarem abrindo na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Vamos começar agora o capítulo 2. 1 Pedro 2. Depois de todas as cartas de Paulo, depois da carta de Tiago, depois de Hebreus, 1 Pedro. Hoje nós leremos dos versículos 1 até o versículo 10. Primeira Pedro 2, versículo 1 ao versículo 10. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e inveja, e de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tens a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para seres de sacerdócios santos, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra, angular, eleita e preciosa, e quem nele crê, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram postos. Vós, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Irmãos, dando prosseguimento à exposição da carta de Pedro, nós começamos a falar de sua introdução, para quem ele enviou essa carta, quem era o apóstolo Pedro, quem foi e por que é certo de que ele escreveu essa carta, aonde ele escreveu, aonde ele estava. Falamos também das propriedades salvadoras da Trindade, as suas funções na salvação, a eleição, a justificação e a santificação. Falamos sobre o porquê devemos ser santos, porquê devemos estar nos santificando. Falamos também, por último, da primeira área que Pedro aponta aonde devemos ser santos. Ele termina o primeiro capítulo falando sobre a santidade no amor fraternal. Agora nós vamos apresentar a santidade no crescimento espiritual. Irmãos, há algum tempo o pastor Adilson esteve aqui, durante o aniversário da SAF, e nos falou que um dos objetivos da vida cristã é crescer espiritualmente. Não podemos acreditar que seremos salvos, justificados e permaneceremos iguais. Não é este o plano de Deus para nós. Por isso que a obra de salvação nos é chamada de conversão. Nós nos convertemos, ou seja, mudamos de caminho diametralmente. Voltamos para caminhar em direção ao Senhor. Pedro, mais uma vez, vai usar dos artifícios do Velho Testamento, nos mostrando que essa caminhada é semelhante à caminhada do Êxodo, onde estamos em terras estrangeiras,
Porém, não estamos sozinhos, somos acompanhados por Deus e precisamos sempre ter em nossa mente a visão de que um dia chegaremos ao lar espiritual, a Nova Israel, a Nova Jerusalém. Pois bem, Pedro vai nos apresentar aqui 3 locais aonde precisamos tocar para que nós possamos crescer. 3 pontos. Pedro começa nos falando primeiro sobre o que devemos deixar. Como ele vai falar mais à frente de alimento, eu gostaria de chamar esse ponto de desintoxicação. Ele fala sobre o que nós precisamos deixar para que então possamos caminhar para Deus. Primeiro, nós precisamos deixar o nosso pecado, e ele vai falando deles, não exaustivamente, ou seja, Pedro não vai listar todos os pecados, mas ele vai tocar em alguns pecados que nos são muito conhecidos e que nos podem ser um empecilho para a nossa caminhada. Primeiro, maldade e dolo. Ele quer nos apontar que nós não podemos estar consumindo ou fortalecendo a nossa maldade para que nós possamos seguir. O que ele quer dizer com isso? Não podemos sustentar sentimentos que procurem destruir os outros. Por isso, o dolo. Não podemos sustentar esse sentimento de maldade, de querer atacar, de querer conseguir, de querer ganhar. Não podemos sustentar uma ideia hipócrita de uma vida onde falamos alguma coisa e não fazemos o que falamos, pregamos como devemos ser e não fazemos o que pregamos. Não devemos sustentar a inveja. Ou seja, como não sustentar a inveja? Às vezes, nós temos um problema da inveja e enfrentamos ele. E, às vezes, ao enfrentar, nós damos mais poder a ele. A Bíblia diz para fugirmos do pecado. Mas sempre procuramos olhar para as pessoas que têm mais. Uma coisa é, muitas vezes, queremos inspiração para conseguir, para seguir, para vencer. E as pessoas costumam olhar para aquelas pessoas que venceram na vida. Mas, às vezes, a ideia de olhar para essas pessoas é só para invejar o que eles têm. Fazemos muito isso em redes sociais. Seguimos pessoas que vão para as festas, têm muito dinheiro, têm carros, casas, grandes coisas, mas não fazemos isso de maneira alguma para acompanhar o que essa pessoa fez. Não. Fazemos isso porque invejamos o que ela tem. Ou se pelo menos não inicialmente invejamos, passamos a invejar. Porque nós damos espaço para o pecado. E é disso que Pedro está falando. Nós temos que deixar de dar espaço ao pecado. Se o nosso pecado é o temer, é o medo, nós temos que deixar de dar espaço a ele assistindo a televisão, por exemplo. Se abrimos a televisão, mais ou menos meio-dia, a TV aberta, nós podemos ver todos os tipos de jornais que falam sobre a periculosidade, falam sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, e isso às vezes nos faz mal. Nós temos que identificar quais são as coisas que estão ao nosso redor que incentivam vivermos uma vida que não é de acordo com a Bíblia. E ao identificar, nós precisamos deixar. Por isso que Pedro fala, despojando. Não importa se essa coisa, na sua imaginação, é muito importante para você ou não. É um ato que você precisa fazer. Você precisa ter essa atitude para seguir. Então, tendo deixado de nos alimentarmos dessas coisas, que muitas vezes são jornais, filmes, livros, esse tipo de coisa que a gente consome e que às vezes nos faz ter pensamentos gananciosos, pensamentos invejosos, pensamentos de maldade. Nós precisamos começar a nos alimentarmos de outra coisa. E aí que entra o versículo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo fala sobre leite. Ele fala que ele não pôde dar comida dura, comida sólida, por isso ele deu leite para aqueles irmãos. Apesar de eles usarem a mesma figura de linguagem, não é o mesmo objetivo. Paulo estava falando
que estava comparando os coríntios a crianças, para demonstrar a imaturidade dos coríntios. Desta vez, Pedro não está comparando os irmãos, mas fazendo com que os próprios irmãos se comparem às crianças, não para a imaturidade delas, mas pela sua necessidade do leite. E é por isso que nós temos que destrinchar qual é o objetivo deste leite. Primeiro, ele fala de crianças recém-nascidas. A ideia aqui é que o leite é o sustento que nós deveremos ter se nós precisamos ou se nós objetificamos crescer espiritualmente. Por quê? Porque crianças recém-nascidas não têm dentes, elas não podem comer comida sólida, então elas comem leite. Esse é o alimento delas. Qual é o sentido disso? Nós precisamos ter a palavra de Deus como algo absolutamente necessário para a nossa vida. Não adianta termos a palavra de Deus para ficar guardada em um momento ou ler apenas aos sábados. Nós não comemos, nós não trabalhamos, nós não tomamos banho, não fazemos outras coisas somente ao sábado. Nós fazemos essas coisas durante todos os dias da semana, inclusive ler a Bíblia. Ele é o alimento, isso é absolutamente necessário para a nossa sobrevivência, se assim planejamos sobreviver espiritualmente. Não há como sobreviver sem se alimentar. Desta forma, não podemos viver uma vida crente, não podemos viver uma vida de cristão sem se alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é descrita por Pedro e por outros apóstolos como útil para absolutamente tudo. Ela é útil para todas as áreas da nossa vida. Se nós pensamos no nosso trabalho, nós não temos só a questão técnica, nós temos uma vivência com outras pessoas. E para que essa vivência não seja destrutiva, e para que essa vivência seja frutífica, nós precisamos interpretar as Escrituras. Não há como um crente de mais de 20 anos da igreja não ter lido a Bíblia inteira. Digo mais, não há como ele não ter lido a Bíblia inteira mais de uma vez. É necessário, não podemos apenas escolher os versículos que nós queremos ler. Esse texto aqui eu já conheço, eu leio repetidamente ele. Quando eu era criança tinha um texto, Salmo 150. Como ele era pequeno, seis versículos, eu gravei ele e só li ele, toda manhã. Só ele. Porque eu era obrigado a ler por minha mãe, então só li ele. Não podemos viver nessa imaturidade. Nós precisamos buscar na palavra de Deus as respostas para os nossos problemas. Nós precisamos buscar na palavra de Deus os nutrientes necessários para a nossa sobrevivência. Mas mais do que isso, o leite, ele é fonte de cálcio. E cálcio é absolutamente necessário para o nosso crescimento. É o leite que vai fazer com que a criança cresça. Se a criança não tiver leite, ela não vai crescer. E é por isso que nós precisamos olhar para a Bíblia como fruto do crescimento, como fruto do crescimento espiritual. Nós precisamos olhar para a Bíblia como aquilo que tem os nutrientes que vai nos fazer crescer em consciência da palavra. Não podemos querer conhecer a Deus, conhecer a Cristo, conhecer os seus objetivos para a nossa vida, sem ler a Bíblia. Tem teólogos que descreem da Bíblia, que atacam a palavra de Deus. Eles só não entendem que sua fé não tem fundamento algum sem a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que revela a Cristo. Há pessoas que colocam a revelação de Cristo em oposição com a palavra de Deus. Agora, me expliquem como podemos conhecer a Cristo minimamente se não temos a Bíblia. Como podemos conhecer o que Cristo falou ou o que Cristo disse sem conhecer a palavra de Deus? Humanamente é impossível. Por quê? Porque ninguém aqui conheceu Paulo, ninguém aqui conheceu Pedro ou João, ninguém conheceu Tiago, e ninguém conheceu Jesus Cristo. Ninguém ouviu de Jesus Cristo suas palavras pela sua boca, e nem de outros que ouviram. Que coisa! Só temos o testemunho das palavras que Cristo disse,
através da Bíblia Sagrada. Só temos o testemunho do Evangelho através da Bíblia Sagrada. Por isso, não podemos desprezar nenhum local na Bíblia. O próprio Cristo disse que a Bíblia fala sobre ele, do Velho ao Novo Testamento. O terceiro ponto sobre a própria Escritura é que ela tem que ser pura. Pedro fala, desejando ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Genuíno pode ser traduzido como puro, pode ser traduzido como verdadeiro, e essa é a expressão de que nós temos que ter conhecimento. O que é isso? Irmãos, muitas vezes não temos tempo para ler de fato a palavra. Então vamos para os nossos trabalhos e escutamos diversas pregações da palavra de Deus. Isso, de algum modo, é ruim, escutar mestres pregando a palavra de Deus para nós, de forma alguma. Isso gera crescimento? Gera. Mas porque ler a palavra ainda se torna necessário? Porque os mestres que pregam para nós não são os apóstolos, não são Cristo. Os mestres que nós escutamos não são inerrantes no que estão falando. E os mestres que nós escutamos podem muitas vezes serem maldosos no que estão dizendo. Muitos se desviam por apenas escutar mestres e não ler, não confirmar na palavra o que eles estão dizendo. Há uma característica que nós vemos nos irmãos bereanos, na palavra de Deus, de que todas as coisas que até um apóstolo falava para eles, eles confirmavam nas Escrituras. Porque a palavra de Deus é concisa. Deus não pode mentir, ele não pode se contradizer. Então, se alguém diz que está falando da parte de Deus, como eu posso saber que isso é verdade? Se isso está de acordo com a Bíblia. Como eu posso saber que está de acordo com a Bíblia? Se eu leio a Bíblia. Percebem como o crescimento espiritual está vinculado ao conhecimento da palavra de Deus? Não há como crescermos se abandonarmos as Escrituras Sagradas. Não há como crescermos se tomarmos apenas os símbolos de fé como o nosso símbolo de conhecimento. Os símbolos de fé estão abaixo das Escrituras Sagradas. É uma leitura que é difícil para os católicos. Os símbolos de fé católicos estão iguais ou superiores à palavra de Deus, pois são eles que dão luz ao que já é a luz. São eles que dão luz ao entendimento das Escrituras. Deste modo, eles acabam pecando. Há uma corrente teológica que não é mais nem os símbolos religiosos. Eles tomam o conhecimento sociofilosófico como luz para a leitura da palavra de Deus, colocando mais uma vez algo como intermediário entre o crente e a Bíblia. Irmãos, essa ideia é tola, essa ideia não é sábia, essa ideia não provém das Escrituras. Devemos tomar as Escrituras como juízo de tudo o que lemos. Não tudo o que lemos como juízos da Escritura. Temos que ter esse cuidado. Temos que ter esse cuidado quando estamos escutando pregações. Temos que ter esse cuidado quando estamos escutando estudos. Porque é este cuidado que nos salvará de cair em heresias. É esse cuidado que nos salvará de cair em locais que muitas vezes vão ser prejudiciais para a nossa vida espiritual. Não poucos são aqueles que se desviam, não poucos são aqueles que estão longe de Deus por conta de uma má leitura da palavra de Deus. Uma má leitura que não vem deles, mas de alguém que ele escutou, porque ele nem leu. A segunda forma que Pedro nos apresenta de chegarmos, de crescermos no Espírito, está no capítulo
no versículo 4 até o versículo 8. Vamos ler. Podem ler. Chegando para ele, a pedra que rejeitada assim pelo homem, mas para com Deus eleito. Também nós, com pedras sois edificados casa espiritual para seres sacerdotes, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Esse que conheciam uma pedra eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Veio a ser a principal pedra. Vamos lá. Na arquitetura ou engenharia do momento, as casas eram construídas seguindo a lógica de uma pedra que ficava no canto, a pedra angular. Ela calculava como era o crescimento da casa. Hoje, nós temos uma ideia muito centralista, então podemos pensar que o que Pedro está falando é que, para o crescimento espiritual, nós precisamos manter tal pedra eleita como centro das nossas vidas, como centro das nossas atitudes. Aonde devemos manter essa pedra como centro? É uma pergunta. Vou começar pelo mais fácil. A pedra que é Cristo, não Pedro, como a Igreja Católica diz, não Pedro, a pedra que é Cristo, como o próprio Pedro aponta, que legal, deve estar no centro das nossas vidas, primeiramente no culto. Primeiramente no culto. É o mais fácil. É o que a gente pode resolver, é só domingo. Irmãos, não são poucas as igrejas que focam os elementos do culto para atrair as pessoas, para serem agradáveis às pessoas. Nós olhamos para esse templo. Quem está aqui há mais tempo sabe o quanto sofremos para ter um templo como este. Como é uma alegria termos esse templo. Um templo confortável, com ar-condicionado, todo ambientado. É algo que não tivemos há muito tempo. Nós sofremos muito para ter esse templo. Mas a ideia de ser confortável é que nada tire as nossas atenções do que está acontecendo aqui na frente, do que está acontecendo aí, o culto a Deus. Não é o templo que vai roubar a atenção do que está acontecendo. Não é a música que vai roubar a atenção do momento sagrado. E o momento sagrado não é só a leitura da palavra, o momento sagrado não é só a pregação, o momento sagrado é todo o culto. Nós temos que ter o culto em foco em Cristo Jesus. O culto deve ser cristocêntrico. Eu até contei isso uma vez, ouvi uma vez um pastor dizendo que ele construiu o templo de uma forma que a acústica funcionasse de tamanha maneira, que o local estivesse com um cheiro apropriado, que tivesse tudo tão bonito como um teatro, que a pessoa não se lembrasse nem do que ele falou, mas da sensação de estar na casa de Deus. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O culto não está na pessoa. O culto não está centralizado nos irmãos. O culto deve estar centralizado em Deus. Apenas em Cristo. O único que deve ser honrado no momento do culto deve ser Cristo. Se queremos honrar outra pessoa, que seja fora do culto. Não é errado honrar os seus irmãos, não é errado honrar os seus pais nem suas mães, mas que seja fora do templo, fora do culto.
E quando eu falo templo aqui, não é o templo físico, porque sabemos que o templo físico não tem valor, mas fora do culto, que dizemos dar a Deus. Porque se damos o culto a Deus, é Ele que deve ser honrado, apenas Ele. Não pregador X e Y, não pastor X e Y, não irmão X e Y. Só Cristo Jesus. O culto é cristocêntrico. Mas se o culto é cristocêntrico, nossa vida espiritual também deve ser cristocêntrica. O que eu quero dizer com isso? Às vezes achamos que, obviamente, nossa vida espiritual é cristocêntrica. Mas eu acho que não temos lido direito a palavra de Deus. Porque se nós olharmos para a oração que Cristo nos ensinou, e que fique claro, a oração do Pai Nosso é um modelo de oração. Não é uma oração para ser repetida. Repetimos por costume. Mas não é uma reza. Tanto não é uma reza que nenhum dos apóstolos repetiu ela em momento nenhum. Não repetiram em Atos, não repetiram nas suas cartas, e mesmo nos outros evangelhos não há uma repetição desta oração. Porque o que Cristo estava fazendo ao orar o Pai Nosso era nos ensinar quais são os elementos que devem ter nas nossas orações. E se vocês pararem para pensar, os primeiros elementos da oração é uma oração pela obra do Pai, pela obra de Deus. Ele não faz uma oração para si, não faz uma oração para a sua família, nem para a sua igreja, mas ele ora para que o nome de Deus seja honrado e glorificado aqui na terra. O que ele quer nos ensinar com isso? Primeira coisa da oração que nós precisamos pedir é pela evangelização. A primeira coisa da oração que nós precisamos pedir é pelo crescimento numérico espiritual da sua igreja. A primeira coisa que precisamos pedir nas nossas orações é que as pessoas que representam a Deus lá fora e que muitas vezes estão ofendendo o nome de Deus, comecem a glorificar o nome dele. Já pararam a pensar, para pensar, que toda essa corrupção talvez seja culpa nossa? Não culpa do que nós fazemos, mas nossa por não orarmos a Deus, nossa por não intercedermos pelas pessoas que colocamos como símbolo de Deus no governo. Porque se você coloca um pastor no governo, saiba, ele está representando a Deus. Você concordando com a teologia dele ou não? Porque ele está tomando o nome do Senhor de Deus. E para que eles honrem o nome de Deus, precisamos nos ajoelhar e orarmos. Precisamos tomar nossa vida espiritual como cristocêntrica. Primeiro, olhando para Cristo. Primeiro, olhando para a necessidade dele, depois para a nossa. Primeiro, pedindo para que nós possamos crescer espiritualmente, e depois pedindo bênçãos. Não é errado pedir bênçãos, não é errado pedir emprego, não é errado pedir cura, não é errado pedir nada disso. Errado é nossa vida espiritual estar centrada nas coisas desse mundo. Está centrada nos bens, está centrada na saúde, porque às vezes nós achamos a saúde inofensiva, né? Tem muitas curas no Novo Testamento, por isso achamos a saúde inofensiva, mas não é. João vai nos dizer que não é. Não é. As pessoas que amam a esse mundo e as coisas que estão nesse mundo, o amor do Pai não está nele. Não devemos amar as coisas que estão nesse mundo. Devemos olhar primeiramente para Cristo. Nossa vida espiritual deve estar centralizada em Cristo. Devemos estar arrodeando Cristo o tempo todo. Orbitando a Cristo o tempo todo. Mas se nossas vidas espirituais, se nossa vida espiritual é rodeada em Cristo, o que falar da nossa vida secular? Quais são os planos que você fez em seu coração para daqui a 5 anos? Quais são os planos que você fez em seu coração para daqui a 10 anos? Se você tem filho, quais os planos que você fez para o seu filho? Que ele nem vai cumprir, porque ele tem a mente dele. Mas quais são os planos que você fez para seu filho daqui a 5 anos? Para o seu filho daqui a 10 anos? Não são poucos os pais que afastam os filhos da igreja. Não são poucos os pais que afastam o filho do ministério. Não são poucos. Quem hoje quer ter um filho que está no ministério?
Alguns querem ter o filho que está no ministério dentro da igreja. Porque você é pastor, você tem dinheiro, você ganha um salário, então está tranquilo. Mas são muitos os pais que fazem os filhos não quererem ser missionários. Estarem lá no campo, onde sofrerão muitas vezes com fome, sofrerão com doenças, mas sofrerão pelo nome do Deus vivo. Não são poucos os pais que dizem: filho, pense direito. Filho, talvez Deus não tenha te chamado para isso. Filho, talvez você deva fazer alguma coisa. Filho, pense em mim. Como eu vou me sentir? Não são poucos os pais que fazem isso. Mas não só os pais. O que nós fazemos? Quais são os nossos planos para a nossa carreira na fé? Você fale de verdade. Quando você pensa daqui a 1, 2, 3, 5 anos, você pensa nas pessoas que você vai alcançar para Cristo ou no carro que você vai ter? Nas pessoas que você vai alcançar para Cristo ou na casa que você vai ter? Ou no trabalho que você vai ter? Ou nas conquistas acadêmicas que você vai ter? Qual é o centro da nossa vida secular? O que de verdade adoramos? Qual de verdade é o tesouro do nosso coração? É Deus? Porque Pedro aqui não está falando de uma vida de igreja. Pedro está falando de uma vida de verdade. Ele está falando da caminhada, e a caminhada é todo momento. Ele não está falando de um objetivo secundário. Ele não está falando de um objetivo que corre alinhado com outros objetivos, não. Ele está falando do objetivo principal, a nossa carreira, o que vai nos guiar. Não estou falando aqui que todos têm que ser missionários, não estou falando aqui que todos têm que ser pastor, mas eu estou falando que todos devem ter o objetivo de glorificar a Deus nas suas vidas. O objetivo de alcançar almas, porque foi para isso que Cristo nos chamou. Esse deve ser o nosso objetivo principal. Quais são os planos que temos feito daqui a 5 anos? Deus está nesses planos? Quais são os planos que os avós têm feitos para os seus netos? Deus está nesses planos? Para que você tenha orado que seu neto vá ser? Alguém que segue a Deus, ou um engenheiro, médico, tanto faz. Alguém que dê dinheiro. É importante entendermos que Deus tem que estar no centro das nossas vidas. A nossa vida é cristocêntrica. A pedra angular. Só há crescimento se crescermos junto com Cristo. Senão a parede cai. Senão a pedra não fica no lugar. A pedra é retirada. A pedra que não está conforme a construção do arquiteto, do engenheiro, é retirada de lá. Ela não fica. Porque o engenheiro que temos não é um incompetente. É o Pai, o Todo-Poderoso, o Santo dos Santos, o Todo-Sábio. Ele já falou: se uma árvore não dá fruto, corta. Se uma pedra não está no lugar, tira. Pensamos como nós podemos viver para Cristo. Terceiro ponto, terceira maneira como podemos crescer espiritualmente, é vivendo em comunidade. Parece redundante, porque a última pregação eu falei sobre o amor fraternal. Mas não é redundante. Ou pode até ser, porque redundância é bom para a gente aprender. Porque nós precisamos aprender. As pessoas que estão nos assistindo pela internet, aquelas que podem estar no culto, precisam aprender. Porque não há vida espiritual fora da igreja. Vou deixar claro, não há vida espiritual fora da comunhão dos santos. Quando Cristo nos exemplificou a comunhão com Ele mesmo, Ele fala assim: eu sou a videira e vós os ramos. Como um ramo pode estar ligado à videira sem estar ligado ao outro ramo? Como podemos estar em comunhão com Cristo sem estar em comunhão com a igreja? Não podemos. Não temos como. A igreja é a forma como podemos estar em comunhão com Cristo. Vamos ler. Versículo 9 até o versículo 10. Vós, porém, sois a raça eleita, sacerdócio
Primeiro, raça eleita. Nosso mundo há uma desigualdade em questão de raça. Nosso mundo há um problema em questão de raça. Esse problema não existe hoje. Deixando claro, nós vivemos um problema hoje. Não irei negar. Mas ele não existe de hoje. O diferente assusta. O diferente afasta. O diferente gera ódio. Aqui Pedro está nos dizendo: esqueça a diferença, porque vocês são de uma raça. Qual é o símbolo dessa raça? Qual é a igualdade dessa raça? Se dividimos hoje as raças por cores, Pedro nos diz que a igualdade é: vocês foram eleitos por Deus. Essa é a sua raça. Não há diferença entre as pessoas que estão aqui dentro. Não há diferença entre o melhor e o pior. Pedro aqui está atacando frontalmente a teologia dos judeus. Ele está atacando o coração da teologia dos judeus. Porque os judeus acham, ou achavam, que eram escolhidos por Deus. E só eles. O resto pegava o restinho da esperança, o restinho das bênçãos que eles tinham. Pedro está dizendo: não. Vocês são raça. Todos um só. Todos iguais. Todos caminhando junto. Mas mais do que raça, vocês são sacerdócio real. E aqui não é mais a teologia dos judeus. Aqui é a teologia que muitas vezes foi a teologia da Igreja Católica, mas que achamos que abandonamos, mas não abandonamos. Não temos sacerdotes. Ou melhor, temos, todos nós somos. Não há essa de a oração do irmão X ou a oração do irmão Y, é melhor. O irmão X ou o irmão Y tem uma oração que chega mais a Deus. Às vezes nunca é o irmão. É o presbítero, é o pastor, porque o pastor ele vive espiritualmente, o pastor só vive para a igreja, então a oração do pastor tem poder. Cobertura espiritual. Somos sacerdócio real. A Bíblia nos diz para contarmos nossos pecados um para os outros. É fácil falar, mas fazer é difícil, né? Conversar com o irmão que é mais experiente, falar do que você está sofrendo, o que você está fazendo, qual é o seu pecado. É difícil, né? Porque afronta a nossa intimidade. Nós não queremos fazer isso. Mas a Bíblia diz para que nós façamos. Não façamos só com o presbítero, não façamos só com o pastor, mas com aquele irmão que está do seu lado, que é mais experiente na palavra, que é mais experiente na leitura, que você confia. Irmãos, a Igreja Católica adotou isso com os confessionários. O padre não via o crente não via o padre, assim, tudo ficava em sigilo e o crente conseguia falar com menos peso, né? Não é isso que a Bíblia está falando. É de um relacionamento olho no olho. É um relacionamento de proximidade. É um relacionamento de conhecimento. Somos irmãos. Somos sacerdotes. Devemos confessar. Devemos falar para os outros nossos problemas de saúde, nossos problemas físicos, nossos problemas espirituais. Devemos pedir oração. Porque se no Antigo Testamento eles acreditavam que os levitas podiam falar com Deus, hoje olhe para o lado, o levita está do seu lado, ele pode falar com Deus. O sacerdote está do seu lado, você não precisa mais ir para Jerusalém, você não precisa mais levar o bode já foi morto, o carneiro já foi morto, você não precisa mais vir na igreja para orar, não precisa mais procurar o pastor para ter salvação, para ter oração, para ter acolhimento. O seu irmão está do seu lado. Ele é um sacerdote. Você é um sacerdote. Agora com você precisa ouvir. Você precisa procurar se relacionar com seu irmão. Você precisa procurar ser de confiança para ele. Se o problema é que não falamos com pessoas de confiança,
Seja confiança para o seu irmão. Esteja com ele nas horas que ele precisa. Nas horas que ele só quer ficar calado, que ele não quer falar. Esteja com ele. Ore por ele. Procure saber do que ele está passando. Não é ser vida dos outros. Não é ser fofoqueiro. Não. Isso não é ser vida dos outros, não é ser fofoqueiro. É ter amor. Amor que cuida. Amor que vai. Falo aqui, e é o que eu também preciso. Não serei hipócrita. Nós precisamos ter amor um para com os outros. Olha para o livro de Atos. Olha para o que foi escrito por Lucas. Olha para como a família de Deus vivia naquela época. Olha para lá. Você vai olhar uma igreja que crescia junto, que vivia junto, que se aturava e se ajustava, que se levantava e cuidava um dos outros, e dividia tudo um com os outros, e orava um com os outros, e pregava a palavra um para os outros, e estudava a Bíblia um com os outros, e trabalhava um com os outros. Somos família, temos vivido como família, temos sido sacerdócio, mas por último ele vai nos chamar de duas coisas: nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. A explicação do que isso quer dizer vem logo após, porque ele vai dizer assim: a fim de proclamarmos a virtude daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Proclamarmos a virtude. Só há evangelismo verdadeiro, evangelização verdadeira, só a pregação verdadeira da palavra de Deus, se a igreja está junta, se há uma comunhão nisso. Porque a igreja junta, ela mostra o amor de Deus que nos une. A igreja junta, como fez durante toda a história, preserva a Escritura. O que está nas suas mãos não foi preservado magicamente, caiu do céu. Não. Os irmãos preservaram a Escritura. As cartas estão porque as igrejas preservaram elas. Nós podemos ter acesso a Deus, a sua palavra e o seu evangelho, porque a igreja preservou as escrituras sagradas. Mas não só preservou, nós podemos ter acesso porque a igreja levou as escrituras sagradas para nós. Amém. Quantos foram aqueles que morreram para que esse livro pudesse ser traduzido? Quantos foram aqueles que sacrificaram as suas vidas para levar esses livros traduzidos para os irmãos conterrâneos? Quantos foram aqueles que saíram de suas casas e foram parar no outro lado do mundo para pregar o Evangelho? Quantos? Irmãos, nossa igreja física foi fundada por Ashbel. A única coisa que não contam para você é que ele morreu muito novo, porque ele veio para uma terra que tinha febre amarela, algo que não tinha cura. Mas ele saiu de sua casa e falou: eu vou, porque há pessoas que precisam escutar o Evangelho. O objetivo da igreja é pregar o Evangelho. Cristo fundou sua igreja falando o seguinte: vão e façam discípulos. É assim que Cristo fundou a sua igreja. Esse é o objetivo da igreja. E se a igreja tem feito isso por 2000 anos, precisamos continuar fazendo isso. Continuar fazendo isso unidos. Porque a igreja não vence sozinha. Jesus não falou: Pedro, pelo que você disse, você, Pedro, você resistirá às portas do inferno. Não. Jesus falou, baseado nessa sua fala,
essa pedra eu edificarei a minha igreja. Essa pedra que sou eu, o Filho do Deus vivo. Nesta pedra eu edificarei a minha igreja. E a minha igreja resistirá às portas do inferno. A igreja, sua vitória em união. Irmãos, um crente desigrejado pode pregar o amor fraternal que está na Bíblia? Pode? Qual o símbolo do amor fraternal que ele está sendo pregando? Olha, você deve amar uns aos outros, mas eu não consigo ir para uma igreja, porque só tem pessoa ruim lá. Eu não consigo ir para a igreja, porque todo mundo me julga lá. Eu tô amando alguém? É fácil amar eu aqui, a pessoa lá no Cafundé do Judas. Eu falo que amo, ele fala que me ama, e a vida segue. Não há amor sem comunhão. Não há crescimento espiritual sem comunhão. Não resistimos às portas do inferno sem comunhão. Não podemos resistir ao pecado sem comunhão. Não temos essa qualidade. Não conseguimos viver. Nossa comunhão com Deus é afetada quando não temos comunhão com o irmão. Não há um ramo que consiga ter comunhão com a videira sem ter comunhão com os ramos. É impossível. Precisamos desse nutriente. Precisamos estar todos unidos. Todos com o mesmo objetivo. Olha os hinos que nós cantamos no início do culto. Forasteiros, pregadores, falamos do nosso rei. É plural. Todos, juntos. Não há um evangelho para um. Não há um Cristo que morreu para salvar Judá. Não há. Há um Cristo que morreu para salvar a sua igreja. Ele não converteu alguém. Ele fundou o seu povo, a sua nação. Não há um Jeová que tirou Moisés do Egito. Há um Jeová que tirou Israel da casa da escravidão. Lembrem-se, nós somos povo, nós somos nação. Para cumprirmos o nosso objetivo, que é pregar o Evangelho e chegar na terra prometida, precisamos estar juntos. Olhe para o deserto. Um homem não sobrevive sozinho no deserto. É por isso que eles iam em caravanas. Vamos em caravanas para a casa de Deus. Não esqueçam disso. Não se esqueçam dos seus irmãos. Não se esqueçam daqueles que estão fracos. Se você está lá na frente do caminho, volta, busca o outro. Coloca na coluna e leva. Levanta o outro. Corre junto. Se você está lá atrás, pede socorro. Chama pelo seu irmão. Se ajunta com aqueles que você sabe que são experientes. Se você só consegue fazer isso com o pastor, tudo bem. Mas busca comunhão com a sua igreja. Busca viver aqui. Que esse templo que hoje usamos durante quinta e domingo, daqui a algum tempo possamos usar mais vezes na semana. Sábado, segunda. Que as reuniões que fazemos de oração possam ser cada vez mais cheias. Que nós possamos viver verdadeiramente o amor de Cristo. Porque se vivermos o amor de Cristo, como em atos, Ele mesmo aumentará a sua igreja. Pensem, quão surpreendente vai ser para o povo que está ali fora conhecer uma comunidade que se ajuda em tudo, que se cuida em tudo, que se ama em tudo, que se preocupa em tudo. Pense como vai ser o povo aqui da Boca do Rio olhar para essa comunidade. Ela é atrativa por si só. Vamos a representar, vamos falar do amor de Deus. E por último, ele vai falar, isso aqui não é um ponto, que nós não éramos.
Isso é uma lembrança de tudo que a gente acabou de dizer. Irmãos, lembrem-se, essa bênção não era para vocês. Não éramos povo. Não tínhamos alcançado misericórdia. Mas se podemos estar na igreja, que muitas vezes não estamos, se podemos estar em comunhão, que muitas vezes não estamos, é porque alguém demonstrou misericórdia por nós. Amém. Hoje somos povo. Hoje somos sacerdócio. Hoje somos nação. Vamos orar para que todas essas verdades, toda essa comunhão, toda essa bondade de Deus se revele cada dia mais nas nossas vidas. Amém. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, olha para nós, mas não mais com juízo, ó Pai. Olha para nós com misericórdia. Demonstra essa misericórdia que nos demonstrou quando nos redimiu, quando nos salvou, quando nos converteu. Olha com misericórdia para a sua igreja. Sabemos o quanto as igrejas no Brasil têm vivido um evangelho secularizado. Mas eu não quero falar delas. Sabemos quanto nós temos vivido um evangelho secularizado. Quanto eu tenho vivido um evangelho secularizado. Olha para nós e nos dá poder para mudar isso. Nos dá poder para voltar à igreja de Atos. Nos dá poder para voltar à igreja primitiva, à igreja que se amava, à igreja que se cuidava e que por isso pôde resistir a todas as perseguições. Nos dá poder para que possamos ter tudo isso sem precisarmos ter a punição que o Senhor nos dará. Sem precisarmos de perseguição, sem precisarmos de todas as maldades no mundo, ó Pai. Sei, como todos aqui sabem, que está predito que o amor se esfriará, ó Pai. Mas traz fogo nessa igreja, para que essa igreja seja aqueles que não dobrarão o seu joelho, ó Pai. Para que eles sejam comunidade, uns juntos, comunhão, ó Pai. Só um. Que sua noiva não esteja em partes, que nós não dividamos os membros da sua noiva, mas que ela esteja unida como um todo, ó Pai. Traz esse refrigério para nós, que nós possamos cada vez mais confiar nos nossos irmãos, amar nossos irmãos, cuidar dos nossos irmãos, ó Pai. Atravessa essa maldade que nos separa, esse ódio que nos separa, essa vida tão doída e tão secularizada e de tantas coisas, ó Pai, tão corrida, tanto trabalho, faz com que essas coisas não sejam um empecilho para que possamos viver juntos como família, ó Pai. Que nós possamos amar e encontrar palavras para demonstrar esse amor para os nossos irmãos. Em nome de Jesus Cristo, seu único Filho. Amém. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 6. Esse momento do ofertório, culto reformado. Quem trouxe seu dízimo, sua oferta, não depositou no das ofertas.